Com alegria, novamente encontramos-nos diretamente no estúdio da TV Primeira, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo, na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, a todas, telespectadoras e telespectadores. E como o tempo já vai passando rapidamente, ontem foi o dia do meu aniversário, dia 16 de janeiro. Eu nasci lá em Luiz Alves, dia 16 de janeiro de 1935. Portanto, ontem, 88 anos, com a graça de Deus. Agradeço também a todas as pessoas que entraram em contato comigo dias antes ou também ontem por telefone. Em geral, eu não fico em Florianópolis, porque eu não gosto muito de festa. Agora, todos que quiserem rezar por mim, continuem rezando. Eu sigo aquele adágio latino, oremus ad invicem. Traduzindo para o português, oremos, rezemos uns pelos outros. Eu sempre rezo por todas as pessoas. Pela manhã eu me coloco na presença de Deus, agradeço. À noite, aliás, como é importante a gente saber agradecer. Se nós abrirmos, por exemplo, na palavra de Deus, Colossenses, capítulo 3, versículo 15, o que é que nós encontramos? Encontramos exatamente onde a palavra de Deus vem ao nosso encontro e nos pede a todos e a cada um de nós. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler aqui para ver como Deus já pede que nós sejamos agradecidos a Deus, mas abrindo o leque, todos os filhos, os netos e bisnetos, deveríamos sempre ser agradecidos aos nossos pais, aos avós e bisavós, também aos tios, a todas as pessoas das quais recebemos favores. Ora, quem é nosso maior benfeitor, senão aquele que nos criou e quer sempre a nossa felicidade? E para nós, ontem me dizia um cardiologista médico, quando ele me cumprimentava, Dr. José Mussi, que diariamente escuta o meu programa, e aliás agradeço as referências que ele fez ao meu programa, especialmente pela Rádio Guarujá de manhã, que ele não perde. E então ele dizia, Padre Pedro, muito obrigado pela saúde. E toda pessoa que tem uma boa saúde corporal e espiritual se sempre mais feliz. É isso que Deus e Cristo Jesus quer, a nossa felicidade. Então vamos agora ver o que está aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, onde nós lemos: triunfe ou reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo. O que ele quer dizer com isso aqui? Que nós devemos sempre estarmos unidos, filhos do mesmo Pai, consequentemente todos nós, irmãs
e irmãos, é como o nosso corpo. São mais de 200 membros que estão todos bem unidos. Então, é necessário que vivamos como o nosso corpo, o único corpo. E agora vem, veja, e sede agradecidos. Agradecidos a Deus que é o nosso grande benfeitor, que nos dá o ar, que nos dá a água, que nos dá o sol, a lua para iluminar a noite, enfim, nos proporciona com tudo aquilo que é positivo em nossa vida. Mas muitas pessoas não cuidam da sua saúde. Quando crianças, eu conheço pessoas que hoje perderam a memória, estão completamente esquecidos, pessoas bem mais jovens do que eu, mas diversos deles, por causa da bebida, beberam demais e agora, infelizmente, estão arrependidos. Eu sempre tenho dito, o arrependimento vem, mas quantas vezes vem tarde? Por exemplo, ainda faz uns 3 dias eu vi uma pessoa, eu estou sufocado, eu acho que eu vou morrer, eu não tenho mais ar e tal. Mas eu que trabalhei como capelão 19 anos ali nos hospitais, atendendo milhares e milhares de pessoas, nunca me esqueço de uma pessoa de 28 anos, apenas 28 anos, ele não conseguia dormir deitado, ele ficava sempre recostado com 3 ou 4 ou 5 travesseiros. Mas ele mesmo dizia, Padre Pedro, mas como eu estou arrependido por ter fumado. Eu acho que eu já falei aqui uma vez, eu atendi muita gente, milhares de pessoas nas UTIs dos hospitais. Me lembro que um dia eu fiquei 6 horas e pouco na UTI, de pé, atendendo doentes ou parentes de doentes que ali estavam fazendo companhia de pessoas e tal. E entre tantas milhares de pessoas, eu me lembro um caso que me marcou muito, quando eu então dizia para 2 filhas, vamos rezar para que a sua mãe melhore. Para Deus nada é impossível, e a medicina e com a oração, eu tenho visto tantas pessoas que recuperaram a sua saúde. Aí eu levei como que um choque. Por quê? Porque uma das filhas disse, Padre Pedro, a minha mãe melhorar nunca. Eu fiquei assim meio assustado, porque o pulmão dela está preto, completamente preto, mais preto do que um carvão bem preto. Por quê? Quanta gente falava, mãe, deixa o cigarro, mãe, deixa o cigarro. E ela não. Ela quase que acendia um cigarro no outro. Muitas vezes é um vazio, uma angústia, é a falta de Deus. Então aquela ansiedade. Aliás, por falar em ansiedade, são mais de 19 milhões e 500 mil pessoas no Brasil, ansiosas, e mais de 35 milhões e 500 mil no Brasil, infelizmente, de câncer. Então a pessoa tem que colaborar um pouco com a própria saúde,
especialmente evitar essa bebida, o álcool, por exemplo, que atinge os neurônios, vai queimando os neurônios, que são neurônios que vão ali fazendo a união dos nossos pensamentos, da nossa memória. E assim, noitadas, por exemplo, quantas pessoas que, enfim, esbanjam a sua saúde. O sexo, por exemplo, a luxúria. Já falei aqui, tal, hoje está comprovado pela medicina que o que acontece? 89% e 91% das pessoas que estão com HIV, ou seja, com AIDS, procuraram essa doença pelo contato sexual. Basta, às vezes, um contato sexual para as pessoas ser atingida, ou pelo pico da, simplesmente, ali, da uma vacina. Eles vão ali se picando um com o outro e um vai passando, infelizmente. Na hora eles não se lembram. Então aqui, veja bem a palavra de Deus. Sede agradecidos a Deus. Mas devemos sempre ser agradecidos para com todas as pessoas. E por isso eu, nesse final de semana, procurei nas Santas Missas. Eu fui até onde eu nasci, em Luiz Alves, aí na Vila do Salto, Luiz Alves, para celebrar Santas Missas de Ação de Graças, sábado e domingo. Sábado eu celebrei às 17h30, numa comunidade, aliás, 4 comunidades maravilhosas. Aliás, todas as comunidades do município de Luiz Alves são assim bem religiosas e vivem, tanto quanto possível, a sua fé, a sua religião, voltados para Cristo Jesus. Procuram seguir aquilo que o próprio Cristo Jesus pede, que eu já tenho lido aqui, né? Especialmente a palavra que Cristo quer a nossa felicidade. Então, está bem claro onde Cristo Jesus, capítulo 4, versículo 8, nos pede: aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. De São Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. Lavai as mãos, as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Então, Deus que quer a nossa felicidade. Então, podemos ver, e assim, quantas passagens. Então, eu rezei missa às 5h30 na comunidade de Cristo Rei, apesar da chuva, tanto nessa capela, nessa comunidade, como na Vila do Salto, muita gente e que participaram muito bem da Santa Missa. E no domingo, às 8h da manhã, a Igreja Matriz, dedicada a São Vicente de Paulo, também bastante lotada. E às 10h, na comunidade São João Bosco do Alto Canoas, uma comunidade também maravilhosa, que eu tenho participado muitas vezes lá, enquanto era estudante, ou mesmo celebrado santas missas. E a gente nota como essas comunidades realmente procuram, tanto quanto possível, viver a sua fé, viver o seu amor. E lá também, falando em Luiz Alves, e o meu primo, o Marcos Pedro Weber,
está fazendo um trabalho maravilhoso e foi reeleito com uma votação espetacular. Isso é muito bom. Aliás, eu não tenho partido nenhum, mas já me pediram, quando era reitor da catedral, para eu fazer parte da política, para eu, por exemplo, ser candidato a deputado federal. Vieram me pedir na catedral, eu digo não, eu não. Apesar de ter nascido dentro da política, por assim dizer. Eu me lembro quando tinha uns 7 aninhos, quando de repente chegaram lá em casa diversos políticos e convidaram o papai, por exemplo, para adentrar dentro da política. O Conde Reis, o grande homem de uma grande espiritualidade. Eu sempre admirei muito esse grande intelectual. E então papai saiu com esses políticos, com a carrocinha. Papai tinha 2 carroças de 4 cavalos, era comerciante, e uma carroça de 2 cavalos. Ele saiu com aquela carrocinha, porque na época não tinha estrada para caminhões, e não existia também caminhões. Isso foi lá em 1942, mais ou menos. Então, o papai foi visitando aqueles colonos todos. O papai tinha sido já vereador em Itajaí, quando o vereador, na época, trabalhava por amor, por assim dizer, a camisa, trabalhava para o bem da comunidade. Então, gratuitamente. Então eu me lembro que o papai sempre procurou, mais tarde intendente, delegado, sempre procurando trabalhar para o bem da comunidade. E isso eu continuo até hoje. Eu sou padre, mas quanto eu me preocupei para o município de Luiz Alves, para outros municípios onde eu trabalhei, governador Celso Ramos, por exemplo, eu me lembro na inauguração da Luz, lá na salga do seu Najib, da dona Mariazinha, da dona Princesa e do seu Mocinho, uma multidão de políticos, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores. O Ivo Silveira era governador da época, o grande Ivo Silveira. Aliás, tivemos maravilhosos governadores, como atualmente eu tenho muita esperança no Jorginho Melo, porque foi um homem que lutou, se esforçou, desde quando foi vereador. E eu já o conheci há muito tempo, tal, um homem de muito trabalho e também honestidade e justiça. E analise um pouco, eu conheço diversos elementos que ele colocou na sua equipe de trabalho, procurou colocar pessoas competentes, não somente políticos. Eu estou 53 anos em Florianópolis e sempre procurei acompanhar a política, porque todos nós devemos colaborar com as pessoas, seja lá com professor e professora, seja com vereador, vereadora, seja com o prefeito, a vice-prefeita, seja com os deputados, fazer a nossa parte para o bem do nosso município, do nosso estado. Talvez você esteja estranhando eu falar em política. Nós devemos sempre elogiar todos aqueles e aquelas pessoas que trabalham para o desenvolvimento, para o bem do nosso município, para o bem do nosso estado. Agora também, quando a pessoa não trabalha bem como devia trabalhar, devemos não elogiar. Pelo contrário, devemos dar um telefonema: olha, não estou gostando
de você. Então a pessoa, oba, estão me fiscalizando e temos que fiscalizar. Aí sim. Então eu fui daquelas pessoas, por exemplo, o governador Celso Ramos, na inauguração da Luz, eu fiz um discurso lá diante de todas as autoridades, onde fiz ver que o governador Celso Ramos precisaria, quanto antes, iniciar, naquela época se falava, o ginásio, porque 5 horas da manhã, o ônibus saía super lotado, subindo aquele morro com perigo. Hoje está tudo asfaltado, mas eu conheci, aliás, em algumas comunidades lá, eu ia pelo mar. Vim me buscar em Biguaçu, em Baleeiras, barquinho a motor, porque não dava para chegar, porque não tinha estrada. Mas ali eu fiz no discurso, a tal ponto que o Espírito Santo me iluminou, que quando terminei de falar, o doutor Ivo Silveira chegou ao meu encontro e disse: Padre Pedro, o senhor me comoveu com as suas palavras e me convenceu. Isso foi dia 12 de dezembro. No ano que vem, vamos começar aqui o primeiro ano ginasial. E chamou o doutor Lauro Lopes, que era deputado e secretário da Educação, muito religioso, ali de Biguaçu, e bem conhecido meu. Na época eu trabalhava em Biguaçu e atendia o governador Celso Ramos. E então o padre Pedro me comoveu, me convenceu. Comece aqui, secretário de Educação, no ano que vem, primeiro ano ginasial. E o doutor Lauro Lopes disse: mas governador, mas não tem sala disponível. Improvise, foi a resposta dele. Eu enviarei o dinheiro. E ele então chamou a senhora, quando me consta, o sobrenome era Sagaz, Dona Bilica, parece o apelido dela. E ela cumprimentou o governador, cumprimentou o secretário e a mim, e o governador disse a mesma coisa. E eu enviarei o dinheiro. Em janeiro, realmente, enviou o dinheiro, fizeram uma sala, e hoje, depois disso, hoje tem lá já muitos anos até o ensino médio. E é para ver como aquela juventude procura estudar. Porque os jovens têm que abrir campo de abertura para os adolescentes e jovens. Devemos dar valor à educação. Olha, me desculpem, telespectador e telespectador, eu, quando preparei aqui o assunto, nem tinha pensado em falar sobre isso. Mas o padre, como qualquer pessoa, devemos sempre lutar para o bem, para a promoção de todas as pessoas. E quantas vezes aqui eu já falei, como também no rádio, promovendo, e, como eu estava dizendo, o Marcos Pedro Weber, em Luiz Alves, um trabalho maravilhoso que está fazendo, e por isso mesmo foi assim eleito com uma margem maravilhosa de votos. E então agradeço a Trindade Santa e Nossa Senhora por todas as graças que eu tenho recebido na minha vida, na minha existência de 88 anos. Procurei também me conservar. Quantas pessoas ontem, no telefonemas ou me cumprimentando, mas como o senhor está bem de saúde, eu sempre digo, Deus é que está me conservando. Deus ajuda, mas a pessoa tem que se ajudar. A pessoa tem que cuidar da sua saúde, né? Então, especialmente, eu quero aqui, por exemplo, também eu quero saudar uma pessoa que faleceu na madrugada de domingo, a dona Maria Gertrudes da Luz Gomes, uma pessoa que eu conheço
há uns 40 anos atrás, o esposo, seu Carlito, e que dedicação esta mulher, grande voluntária em favor do hospital do câncer, o hospital infantil, quanto ela se dedicou, ela com a equipe que ela formou. Então, foi um exemplo, ela com a sua equipe, e por certo, ela ao chegar na eternidade, todas aquelas centenas ou até milhares de pessoas que ela colaborou nessas dezenas e dezenas de anos, sem dúvida nenhuma, juntamente com Nossa Senhora e Cristo Jesus, a acolheram e lhe compensaram na eternidade. E o importante é nós nos preocuparmos e rezarmos. Lembremos-nos que agora, já dia 20, estaremos celebrando a festividade de São Sebastião, grande mártir, um militar que não renegou a sua fé, deu a sua vida, mas procurou, antes e acima de tudo, amar a Cristo, um verdadeiro exemplo para nós. E dia 21, uma jovenzinha de 16 anos, também mártir, mas não renegou a sua fé diante do imperador Diocleciano. E São Sebastião faleceu exatamente ante o imperador Décio, pelo ano 300. E nesse momento, então, que São Sebastião, Santa Inês, interceda junto da Trindade Santa em favor de todos e cada um de nós, para que possamos sempre seguir pelo caminho do bem, pelo caminho da felicidade, que nos leva para uma eternidade feliz. É esta a vontade de Deus a nosso respeito, que façamos sempre o bem. E também, então, os telespectadores, Paulo César Ribeira e Vera Sobrosa, Paulo César e Otília Heidescheid, Valmor Tenor Dionísio e Linair, e ainda o diácono José Coelho, Maílde Isaura de Farias, Israel Pires da Silveira, Isaura Correia Rocha, Márcio Mesquita Páscoa, Maria Terezinha Rachadel, Arno José Mosiman, Nelly Klasen, Salete Coelho, Josete Wilton, Adilson e Marlete Amorim da Silva e Antônio Soares. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar acima de você, para iluminar a sua frente, para apontar sempre o caminho certo, atrás de você para o defender, e agora então saúde, alegria, felicidades, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, com a oração e a bênção em favor de todas as pessoas enfermas e a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com muita fé e devoção.